E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Há 3 formas de se pensar sobre esse milênio de Apocalipse capítulo 20, que vai do versículo 1 ao versículo 10. A primeira maneira representa um grupo muito pequeno. São aqueles que creem que o milênio já aconteceu e que 1000 anos não são literalmente 1000 anos. E a segunda vinda de Cristo já aconteceu. Existe também um segundo grupo que representa quase 40% do total da cristandade na Terra. Crê que o milênio ainda acontecerá e que esse período será de 1000 anos literalmente, sendo que ele vai acontecer antes da volta de Jesus, ou seja, eles ainda aguardam Jesus voltar. E o terceiro grupo, que representa 55%, crê da mesma maneira do que o anterior. Porém, a diferença é que o milênio acontecerá depois de Cristo voltar. Ou seja, quem vai reger estes 1000 anos será o próprio Senhor Jesus Cristo. E você? Qual a sua posição sobre os 1000 anos? É isso que vamos mostrar nesta mensagem. O nosso posicionamento quanto ao milênio. Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, queridos! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos aí mais uma vez juntos, reunidos do Oiapoque ao Chuí. Eu costumo dizer que nós estamos conectados. Se nós pudéssemos ver o Brasil agora, iríamos ver um monte de pontinho lá, todo mundo se interligando. E essa mensagem, ela começa hoje e não tem fim, né, abençoados? Assim é. Ela pode ser considerada também uma mensagem milenar. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Se você aí tem se identificado com o nosso canal, se inscreva, toque o sininho, já deixa o seu like, porque vem coisa boa. E olha, comentem, claro, amplifiquem essa mensagem, compartilhando nas redes sociais, Facebook, Instagram. Vamos aí mostrar ao povo a maneira como nós pensamos, né? Então nós vamos começar essa mensagem apresentando a nossa visão sobre o livro de Apocalipse, né, abençoados? E antes de nós darmos um veredito sobre o livro de Apocalipse, nós precisamos entender uma questão, né, abençoado? E não somente em relação ao Apocalipse. Em todos os livros da Bíblia, e a Bíblia é um conjunto de livros escritos em várias épocas, né, por vários autores, a primeira pergunta que deve surgir na mente, né, na nossa mente, é o quê? Para quem foi escrito o livro que nós queremos ler? Qualquer livro que você encontre na Bíblia, ele foi escrito por alguém. Então, para quem, né? Para um determinado fim. E isso ajuda bastante a interpretação correta do livro ao qual nós estamos lendo. E o livro de Apocalipse, amados, foi um livro endereçado às 7 localidades na Ásia, chamada no livro de 7 igrejas. E estas 7 igrejas eram tratadas pelos discípulos de Jesus Nazaré como o povo que estava disperso pelo mundo, o povo da dispersão. Ou seja, os cristãos judeus convertidos ao cristianismo judaico, tá bom? Então, logo, todas as vezes em que nos apresentarem um texto de Apocalipse, a primeira coisa que nós precisamos sempre lembrar e ter em mente é que esse livro foi endereçado aos judeus da dispersão. E nós, amados, não somos judeus e muito menos estamos dispersos, tá bom? Então esse é o primeiro ponto a se destacar nessa mensagem. Agora, o segundo ponto que temos que entender e destacar aqui, que é todo o livro que se preze, ele tem um porquê foi escrito, não é verdade?
Hoje quem frequenta as livrarias, quem tem o costume muito de ler livro, sabe que existe uma parte do livro em que o autor explica as suas motivações a escrever determinado livro, não é verdade? E entender o motivo ajuda bastante a nós a compreendermos melhor o que o escritor está querendo dizer. Quanto ao livro que nós estamos vendo aqui, que é o livro de Apocalipse, nós precisamos saber quem o escreveu e os motivos pelo qual ele foi escrito. Quem escreveu foi João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. E os motivos pelos quais ele escreveu esse livro está aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que nos dá uma ideia. Por que João escreveu esse livro? Vamos lá. E diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, veja o que João disse, né? Que ele recebeu esse livro, foi de uma revelação, e que as coisas ditas neste livro iriam acontecer, mas ele deixa bem claro, brevemente. Uma coisa breve, né, abençoados? Não daria aí para passar muitos e muitos anos, como passou mais de 2 milênios aí na Terra, em que esse livro, muitos do sistema, como eu li, ainda esperam que esse livro vai acontecer. Esse brevemente, para 97%, né, dos que se dizem cristão, principalmente os que estão sistematizados, nunca chegará, nem acontecerá, amados. Por quê? Porque eles ou elas já aconteceram. Então, nós já temos bastante base, informações, para dizer que esse livro foi escrito por João enquanto estava preso, né, lá na ilha de Patmos, e veio através de uma revelação endereçada aos judeus da dispersão, né, em locais da Ásia, sobre coisas que iriam acontecer. E ele deixa bem claro, brevemente. E que o sistema religioso transformou este brevemente em eternamente. Fonte de renda. Olha, e Pedro disse isso aqui de forma bastante interessante lá na sua carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: mas, amados, não ignoreis, não sejam ignorantes. Uma coisa que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Pedro está mostrando, né, como são as coisas para Deus. Pedro estava falando aí para os judeus que estavam aguardando este grande dia, o dia do Senhor voltar. E ele disse que para o Senhor, um dia como 1000. Né, uma palavra também, de um sentido, de uma figura de linguagem também, tá bom, amados? E o que fez os ignorantes com isso? Continuam ignorantes até os dias de hoje, porque eles aguardam, né, a vinda e a chegada do Messias, da segunda volta de Jesus. Então, as profecias contidas neste livro, para nós, todas elas se cumpriram. E nós que recebemos o Evangelho do Reino, chamamos esse período da parousia de Jesus. Ali se deu a segunda vinda de Jesus, consumando todas as coisas. E como classificamos o livro de Apocalipse, amados? É um livro de profecias cumpridas, tanto que hoje não existe mais as 7 igrejas da Ásia, a qual o livro foi endereçado. Elas acabaram, pelo menos as daquele período. Pode haver outras igrejas da Ásia, porém daquele período todas elas já se extinguiram. E que para entender esse livro devemos ter em mente o quê? Que ele é um livro quase todo constituído de uma linguagem de figura, ou linguagem figurada, ou figurativa, né? Portanto, sendo assim, podemos dizer que as partes deste livro, principalmente quando se refere aos seres nele expressado, tem cada coisa aí, né, abençoado? Vocês já leram o livro aí? Tem coisas aí que dá até medo, não é verdade? Você vai ler ali a besta que saiu do mar, que tinha 10 chifres, dentro de 10 chifres tinha 10 mulheres, e vou por aí, vai, uma doideira total, né? Principalmente quando se refere a estes seres, temos que entender que está se tratando de uma linguagem de figura. E aí podemos também encaixar o milênio, que é o assunto principal desse nosso papo. Vamos a Apocalipse, capítulo 2, né, ou capítulo 20, versículo 2, onde fala sobre o milênio. E agora nós vamos poder entender melhor isso aí.
Apocalipse capítulo 20, versículo 2 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então o texto está bem claro, não é verdade? Está dizendo que ali o ele é Jesus. Ele prendeu essa galera aí, né? A antiga serpente, o diabo e Satanás, que é um resumo de uma coisa só, tá bom? Aí é um resumo de uma coisa só. E diz ali que amarrou por 1000 anos. Então, nessa parte aqui, 95% dos crentes, como eu falei, esses crentes que estão doutrinados pelas essas doutrinas dos homens, que é futurizada, diz que esse período será de 1000 anos. Mas será que é isso mesmo? Então, amados, eles só discutem se vai ser antes da vinda de Jesus ou se vai ser depois. Né? Isso tudo porque eles criaram doutrinas em cima de um livro que todo ele está constituído de uma figura de linguagem. Esse foi o problema do sistema religioso. É claro que isso foi manipulação para dominar a mente das pessoas, não é verdade? Agora, você sabe o que é uma figura de linguagem? Olha, figuras de linguagem, amados, são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa. É algo que destoa, é algo fora do padrão, né? Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado. Por exemplo, na frase fulano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele me fez. Vejam bem essa expressão, essa frase. Então, a expressão cara de pau, por exemplo, indica que Fabiano não tem vergonha na cara. E não que a cara deles literalmente é feita de madeira. Porém, se essa frase estivesse lá no Apocalipse, eles estariam dizendo que o Fabiano era uma besta que tinha uma cara de pau. E aí ficaria os crentes hoje, todo mundo, nossa, o Fabiano tem cara de pau, olha, ele é feito de madeira. Então vocês estão entendendo, amados? Estão entendendo mais ou menos? Trocando em miúdos, a figura de linguagem é igual a Denorex, os mais antigos aí, ou os mais novos há mais tempo, e vão entender o que eu vou falar, que existia uma propaganda aí na década de 80 de um produto chamado Denorex, não sei nem mais se tem, também não estou fazendo comercial, mas também se estou também, não estou mandando você usar isso não, tá? Ele dizia que é igual a Denorex, parece, mas não é. Então esse texto aí, vocês tiram muito bem o que ele quer dizer, não é verdade? Não é verdade, abençoado? Agora, vamos ver um texto em Apocalipse para a gente entender mais ou menos aí essas linguagens de figura. Apocalipse capítulo 16, versículo 8 diz: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha que tremendo, imagina essa imagem, um anjo derramando uma taça sobre o sol, o contexto deve dizer o que é essa taça, né? E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então, amados, eu não posso entender essa frase, né? Porque, afinal, isso aqui está misturando um ser que é um anjo, que derrama uma taça sobre o sol e diz que foi permitido que abrasasse aos homens com fogo, né? Então, é uma frase quase que inteligível. Não existe como entender essa frase sem recorrer ao quê? Ao contexto. Tanto que eu nem vi o contexto do que se tinha dentro dessa taça que o anjo jogou sobre o sol. É uma frase inteligível. Nós precisamos recorrer ao quê? Ao contexto. E o problema de se recorrer ao contexto de Apocalipse, porque o Apocalipse, o contexto dele é feito de frases iguais a esta, tornando o livro de Apocalipse um livro confuso de se entender. Vocês notam, amados, que nenhuma denominação, nenhuma facção do sistema religioso crê, não é verdade, que esse livro, eles não conseguem chegar a um denominador comum. Eles não se entendem. Se você pegar esse texto exclusivamente aí e apresentar para os batistas, eles vão informar que isso aqui é uma coisa. Apresenta para os presbiterianos, eles já têm outra visão. Porque é um livro de confusão. Porque para entender um verso sequer, né, como entender um verso sequer se você não tem contexto?
Porque todo o contexto de Apocalipse é figura de linguagem. E aí eles vão em Daniel, vão em Gênesis, vão em Isaías, vão em Jeremias, vão em Jesus ali, até acham uma coerência, porque há uma certa coerência, mas começa a embolar o meio de campo. Você está entendendo? Então, amados, o fato para nós que esse livro se cumpriu. Portanto, entender o que estes versos quer dizer se torna um pouco, né, verdade, mais claro, porque você entende o quê? Esse livro se cumpriu. Então, esse é o entendimento que nós devemos ter acerca de Apocalipse. Então, como o objetivo desta mensagem não é entrar nos pormenores, tá, desse livro, nós estamos querendo apenas destacar o milênio para que vocês entendam, vamos continuar seguindo, tá bom? A Bíblia, amados, é um livro que nós não podemos encará-lo ele de forma literal, tá bom? Não podemos pegar e dizer que aquilo ali que está escrito é o que quer dizer. Não podemos fazer isso. Tudo que está escrito é de fato, assim como está escrito. Mas nós temos o quê? Que saber discernir estas coisas. E não é fácil fazer isto quando estávamos no sistema, tá? Se tornou tudo mais difícil no sistema. Mas hoje Deus tirou-nos do sistema para entender. Porque o problema está na mente de muitas pessoas que foram doutrinadas. Muitos que hoje estão em graça ainda sentem essa dificuldade para entender certas questões da revelação do Evangelho do Reino. Porque o sistema religioso ele está infiltrado na mente de muitos abençoados. Por isso que surgem as dúvidas, né? Por quê? Porque lá no sistema nós fomos ensinados segundo a doutrina dos homens, não segundo o que a Bíblia está falando. Então o que nós falamos aqui é Bíblia. Vocês estão entendendo, abençoado? As doutrinas do sistema religioso, a maioria delas está baseada no literalismo bíblico. E isso é loucura. E não podemos fazer isto. Quer ver um exemplo daquilo que não podemos dizer que certos assuntos nós podemos literalizar ou entender como de fato aquilo ali existiu? É a idade dos homens na época lá do Antigo Testamento, não é verdade? Por exemplo, ali dizia que um homem vivia 900 anos, né? Como nessa passagem aqui que eu destaquei para vocês, Gênesis capítulo 9, versículo 28 e 29, que diz: Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Será que podemos dizer que Noé viveu 950 anos, queridos? Claro que não. Isso é impossível humanamente falando. Porém, alguns abençoados do sistema sustentam que isso foi viável. Aí eles inventam um monte de tese. É uma loucura só, amado. Tem pessoas no sistema religioso que diz que antes do dilúvio a Terra, né, havia uma camada protetora que protegia o ser humano dos efeitos do tempo. Olha só, existia uma camada na Terra, né, que impedia que o tempo agisse no ser humano. Né? O ser humano estava isento dos efeitos do tempo, por isso que ele vivia muito. E depois que aconteceu o dilúvio, essa camada foi desfeita. E por aí vai, né? E aí, hoje em dia, nós chegamos, o homem vive no máximo aí que nós vemos, 90, e quando chega a 100, amados, é só graça. Então, essas teorias são as que aparecem, tá? Então, não devemos apenas aceitar isto como uma verdade, literalmente falando. Não devemos aceitar que um homem vivia 950 anos. É aí que se torna fácil o entendimento quando se sai fora da redoma do sistema religioso. Foi por isso que Deus te chamou. Deus te chamou para pensar fora da redoma, para em ti projetar pensamentos espirituais. É por isso que você se identifica com teu pai. Então, o que muitos estudiosos dizem, né, para explicar isso aí que está escrito, né, os 950 anos de Noé, é que o homem naquele período não tinha muita noção do tempo. É uma das explicações plausíveis, tá, e aceitáveis até mesmo por nós. O homem não tinha muita noção do tempo como nós temos hoje. E queriam dizer que as pessoas tinham longevidade de vida. E há outros que dizem que isso era uma figura de linguagem, que isso pode ser simplesmente uma técnica literária usada para afirmar a idade notável da própria raça humana. Então essas duas formas são as mais plausíveis que eu acho, tá bom?
Então, a Bíblia, ela é cheia destas figuras de linguagem. Vocês estão entendendo? Por isso que nós não devemos entender a Bíblia literalmente. Temos que analisar. Temos que entender o contexto. É isso que eu estou trazendo para você. Aí você me pergunta, André, e quanto ao milênio? Vamos logo. Bom, amados, eu acho que tudo que nós vimos até agora, eu não precisaria nem já explicar o que são esses 1000 anos nessa parte aí de Apocalipse, né? Ela não pode ser encarada como 1000 anos, tá bom, amados? O entendimento mais coerente para nós do Evangelho do Reino é dizer que esse período de 1000 anos, né, quando a Bíblia expressa esses números inteiros, 10, né, 1000, ela quer dizer que são números excelentes, é um número excelente, ou um ponto a ser destacado, né? Então, quando João se expressa ali sobre esse 1000 anos, ele está dizendo que ali havia um período, um ponto a ser destacado. Então, estes 1000 anos, nós encontramos aí no texto que eu já li, né, de Apocalipse 20, versículo 2, que deve estar aparecendo aí para vocês. E se refere o quê? Ao período da morte e ressurreição de Cristo, até ali perto do ano 70, ou um pouquinho mais ali, tá bom, amados? Mas é um total aí de 40 anos, e não de 1000 anos. E foi neste período, presta atenção, onde os discípulos de Jesus de Nazaré, e também Paulo, né, no ano 70, ou pouco mais, em um total de 40 anos, como eu afirmei, o milênio de 40 anos, foi neste período onde eles pregaram o evangelho com mais eficiência. Havia uma liberdade para isso. Tanto o evangelho anunciado pelos discípulos de Jesus de Nazaré, como aquele que foi anunciado pelo apóstolo Paulo, que teve diferença, né? O evangelho dos discípulos, que foi para os judeus, foi anunciado, né, pelos discípulos de Jesus de Nazaré, e era uma mensagem destinada ao arrependimento dos judeus, para a entrada, né, para a correção, né, que foi a correção, o juízo final para a lei, para todo esse conceito que havia antigamente, e para a entrada nos novos tempos, né, os novos céus e nova terra, que é hoje o que nós vivemos, a plenitude dos tempos, né, determinando um fim, né, de um período, isso para os discípulos de Jesus de Nazaré. O evangelho da circuncisão, esse era o âmago, esse era a essência da mensagem dos discípulos que aprenderam de Jesus de Nazaré. Então, determinando um fim, um período, o período da lei de Moisés e a entrada do evangelho do reino. Já o evangelho da graça, dado ao apóstolo Paulo, né, a princípio ele foi pregado por Paulo aos gentios. E o âmago do discurso de Paulo era afirmar que as obras da lei tinham chegado ao fim. E a entrada dos gentios, tidos até então como o quê? Afastados da filiação. Nós estamos afastados da promessa, não tínhamos direito à promessa. E ali determinou que nós também entraríamos nessa plenitude dos tempos, que é o reino de Deus. Por isso que nós chamamos que nós estamos hoje submetidos ao evangelho do reino. Vocês estão entendendo? Então, neste período que durou 40 anos, tá? Esse período de transição entre lei e graça, que João destaca ali como milênio, o opositor de Deus daqueles dias era Roma. Então, estava, como diz o texto de Apocalipse 20, versículo 2, estava preso por Cristo após a sua ressurreição. O que significa isso? Que havia liberdade de expressão. Nunca o cristianismo cresceu tanto como naquele tempo. Justamente foi quando houve a prisão e o milênio ali determinado e visto por João, pelo anjo que entregou a ele o Apocalipse, né? E depois destes 40 anos, deste milênio de 40 anos, ele foi solto, né? E voltou a se opor ao movimento cristão da época. Roma começou a perseguir os cristãos que estavam pregando, e também aos judeus. Houve grande perseguição e até chegar ao máximo ali, que foi no ano 70, quando houve a guerra entre Roma e Israel, matando muitos judeus, destruindo Jerusalém e colocando abaixo o templo. Isso para nós foi um indício dos novos tempos, né, do juízo final para os judeus. E a história vocês já conhecem. Se não conhecem, vão conhecer, qualquer dia eu vou trazer com mais propriedade isso, né? Amados, após esse período, né, novos céus e nova terra se fez.
Então, como o objetivo aqui não é falar sobre isso, o importante aqui nesta mensagem é trazer o entendimento sobre o milênio bíblico e não o milênio do homem, porque o milênio do homem nunca vai chegar. O milênio da igreja, dessa igreja que está aí sobre a terra, a denominação, né? Toda essa a estrutura montada hoje, que eles chamaram a casa do Senhor, nunca vai acontecer milênio ali nenhum. É uma mentira. Então, nesta época em que ficou conhecido como a volta de Jesus por nós, tá? Ali por volta do ano 70. Por esta razão é que Pedro, para animar o pessoal, né, para que continuassem perseverando e acreditando na volta de Jesus, ele disse aqui, que eu citei lá no começo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, que diz: mas amados, não ignoreis, não sejam ignorantes, não façam isso. Uma coisa que é que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Persevere, e 1000 anos como um dia. Você está entendendo, amados? Pedro estava animando aqueles homens a perseverarem, aos judeus, porque a carta de Pedro foi escrita para os judeus, não para os gentios. Né? E o texto que Pedro usou para falar esse versículo aí, da 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, ele deve ter se inspirado, provavelmente foi isso, em Salmos, número 90, versículo 4, que diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Lá em Salmos, capítulo 9, capítulo não, Salmos não tem capítulo, é número 90, versículo 4. Portanto, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim dessa mensagem simples e profunda. Eu considero essa mensagem muito importante para começar a entender o Apocalipse, tá bom? Nós trazemos, esmiuçamos o livro de Apocalipse. Mas eu acho que não precisa se gastar muita mufa para entender, tá bom, amado? E dissecar esse livro de Apocalipse. Porque se trata de um livro de profecias passadas, um livro que foi escrito para os judeus daquela época, que viveram naquela época, não é os dias de hoje, tá bom? Ele foi direcionado ali, e que o contexto desse livro já é um contexto, o texto não explica, e o contexto também não explica, é um livro difícil, que você vai ter que se apoiar em várias partes aí da Bíblia, e podendo cair em erros aí, como aconteceu com o sistema religioso que está até hoje aí boladão com o livro de Apocalipse, né? Alguns de má intenção e outros que realmente fazem veneração. Porém, o mais importante aqui é que você saiba para quem foi escrito, por que foi escrito e entender o que é figura de linguagem, porque esse livro está quase todo composto deste tipo de comunicação. Então, entender também que não podemos encarar os versículos deste livro como algo que aconteceu assim como está escrito, né? É muito importante, e nem muito menos em relação à questão do tempo, que foi o objetivo dessa mensagem, mostrar que os 1000 anos, o milênio bíblico de Apocalipse, já se cumpriu e foram 40 anos, aproximadamente, tá bom, amado? E que por muitos anos fomos nós enganados pela religião dos homens que ainda estão esperando um milênio chegar e que nunca chegará, né, abençoado? Diga-se de passagem. Por isso que eles se apavoram com tudo. Qualquer informação, qualquer coisa que sai um pouquinho da linha ali, que acontece neste mundo, eles ficam amedrontados. Por quê? Porque dentro da mente deles foi implantado o espírito do medo e da escravidão, como foi lá atrás, nos dias da lei mosaica. Pois este é o Deus deles, né, do sistema religioso, que é Moisés. Eles seguem a lei mosaica, porque ainda estão com o véu da lei sobre os seus olhos, tá bom? Bom, amados, eu espero ter sido claro em minha abordagem nessa mensagem. Se você não entendeu, reveja esse conteúdo super importante para você, tá bom? E eu recebo seus olhos iluminados para que você entenda não somente o livro de Apocalipse, mas como toda a palavra, porque ela foi constituída e feita para nós, ok? Graça e paz aí, e até a próxima mensagem.